participam conosco. Por muito tempo, os que estão aqui participaram online e hoje estão podendo então participar presencialmente. E quem está em casa também é muito bem-vindo nesse tempo de adoração ao Senhor, tempo que nós colocamos diante dele as nossas vidas. Eu quero te convidar nessa manhã a iniciar com uma oração, a gente desfrutar da presença de Deus. Durante a semana nós corremos com as nossas atividades, mas nós também buscamos a Deus. E no domingo, juntos, nós paramos todas as outras coisas para estar diante dEle. E eu quero te convidar então para esse momento de oração, para nós iniciarmos o nosso culto de adoração ao Senhor. Vamos orar juntos? Querido Deus, Pai de amor, Pai de bondade, eu te louvo, Pai. Te louvo pela Tua presença aqui conosco. Te louvo pela Tua misericórdia. Te louvo, Pai, porque o Senhor acolhe os nossos corações, as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas ansiedades. E em tudo isso, Pai, o Senhor nos traz paz. Por isso, Deus, nós estamos na Tua presença nessa manhã, cada um aqui, dedicando a Ti o coração, dedicando a Ti o louvor, a honra, a glória, dedicando a Ti, ó Pai, tudo que nós temos e tudo que nós somos. Por isso, Deus, vem conduzir a nossa vida, vem conduzir esse tempo de adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, então, cantar juntos. Vocês que estão aqui, quem está em casa também, se quiser se colocar em pé, nós vamos ter um tempo de dizer para o Senhor a nossa oração cantada também. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele oferecemos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele oferecemos o louvor. Coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Novamente, coroado, coroado és tu, ó Rei Jesus, coroado és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Vamos continuar em pé. Nós cantamos que nós consagramos
todo o nosso ser ao Senhor. E nós também podemos colocar diante dele, então, nossos pedidos, tanto pela nossa vida, quanto pelas pessoas pelas quais temos orado. De uma certa forma, esse tempo difícil que temos vivido exigiu da gente um distanciamento uns dos outros. Mas, por outro lado, a gente recebeu também muito pedido de oração. Muitas pessoas compartilhando o que estavam precisando, o que estavam necessitando. E esse é o momento de nós exercermos essa confiança em Deus, colocando diante dele esses pedidos, tanto os do nosso coração, quanto pela vida das outras pessoas. Eu quero te convidar a orar junto comigo, essa oração de intercessão. Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença para consagrar a nossa vida a Ti, Deus. Purifica a nossa vida, Pai. Purifica a nossa jornada, nosso ser. Perdoa-nos dos nossos pecados, ó Pai. E nesse momento, Pai, recebe também a nossa oração, o nosso pedido, Senhor, o pedido do nosso coração. E eu quero colocar nas Tuas mãos, ó Pai, cada um dos pedidos de oração que nós recebemos nos últimos dias, nas últimas semanas. As pessoas que têm enfrentado, ó Pai, a luta pela vida, pela saúde, nos hospitais, nas suas casas, Deus, eu peço que o Senhor visite a cada uma. Quero colocar aqui diante do Senhor cada um dos meus irmãos, ó Pai, que estão passando também por essas lutas. Que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer vida, que o Senhor restaure plenamente a saúde das pessoas, ó Deus. Eu quero colocar diante do Senhor também aquelas pessoas que estão enfrentando a falta de trabalho, ó Pai, o desemprego, estão enfrentando crises financeiras, Senhor. Aquelas pessoas que as suas empresas também estão enfrentando dificuldades para passar por esses tempos difíceis, Deus. E eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor mude essa situação. Que o Senhor abra as portas, ó Pai, do céu, derramando sobre a vida dessas pessoas o sustento. Porque assim nós cremos, ó Pai, que toda a saúde, que todo o sustento vem das Tuas mãos. E o Senhor usa muitos meios, ó Pai, para nos alcançar. E eu peço por essas pessoas, ó Pai, que estão buscando o seu sustento. Deus, que o Senhor abençoe, que nada venha faltar. Da mesma forma, eu peço que o Senhor coloque no nosso coração cada dia mais generosidade, para que a gente possa ser a mão do Senhor para aqueles que necessitam, Pai. Quero pedir a Ti também pelas pessoas que estão cansadas, as pessoas que estão desanimadas, que estão com o seu coração partido nessa manhã, Deus. Eu peço que com o Teu Santo Espírito o Senhor venha curar esses corações, que o Senhor venha renovar as forças, renovar o ânimo, Deus, trazendo a alegria e a paz que só o Senhor tem para nos dar. Eu quero pedir também, ó Pai, pelos relacionamentos, os relacionamentos familiares, as amizades, os vínculos, ó Pai, no condomínio ou na vizinhança, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor venha nos ensinar a amar uns aos outros, Pai. Que a gente possa ser diferente dessa geração que vive, Senhor, buscando polarizações, que a nossa vida, Pai, possa ser uma luz nesse mundo perdido, Deus, e que a gente possa ser ponte entre as pessoas, que a gente possa alcançar de verdade o coração uns dos outros, ó Pai, demonstrando o verdadeiro amor. Esses são os nossos pedidos, e nós vamos a Ti, porque nós confiamos na Tua misericórdia, Deus. Não há nada em nós, mas toda a bondade está no Senhor, e nós Te buscamos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar mais uma canção de adoração ao Senhor, em que nós declaramos que Ele, nas mais diversas dificuldades, Ele é que traz a felicidade verdadeira para nós. Se paz
doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel tentador e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo total. Valeu-me o Senhor, ó que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Bem forte essa última estrofe. A vida eu anseio do meu Salvador, ao céu Ele vai me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Como é bom podermos cantar juntos. Quero te convidar a se assentar nesse momento. Nós vamos então receber a palavra de Deus, direcionamento para a nossa vida, direcionamento para o nosso coração. Convidar o pastor Cássio a subir e eu vou para lá. Bom dia a todos e todas, como é bom nós podemos estar juntos
Eu fico pensando das nossas adaptações, como a gente vai reorganizar a vida. Durante um tempo nessa pandemia, eu fiquei sem ir à academia. Alguns vão dizer, nossa, que bom. Para mim foi horrível. E quando eu voltei, eu percebi que eu já não corria o quanto eu corria e como eu corria. Percebi que eu já não conseguia levantar o peso que eu levantava antes. Eu acho que nós vamos passar um tempo assim também, nos nossos cultos, nos nossos encontros. Parece que a gente está sem o preparo que tinha antes. A gente vai um tempo ainda para cantar como cantava, para sentir como sentia, para sentar como a gente sentava. E aqui deixa eu já pedir, no mesmo banco, só quem está na mesma bolha familiar, ok? A gente vai organizando isso aí. E a gente vai passar por um tempo ainda de adaptação, o que é muito, muito compreensível. Então, de você caminhar por fé, como sempre a gente deveria fazer, caminhar por fé. Ainda vai um tempo, por exemplo, para os nossos negócios e profissões engrenarem. Ainda vai um tempo para alguns para conseguir um novo emprego. Ainda vai um tempo para a gente poder se abraçar. Deixa eu abrir um parênteses. Todo mundo diz que o curitibano é um pouco antissocial. Eu discordo, obviamente, mas é porque eu sou curitibano, não é? Dizem que o distanciamento social em Curitiba é um sucesso. Ninguém abraça ninguém, ninguém cumprimenta ninguém. Mas nem os curitibanos estão bem. E eu falo não só por mim, mas pela minha família inteira, né? Acho que o curitibano, ele vai aprender a abraçar, coisa que ele nunca fez na vida. E a cumprimentar quem está no mesmo elevador com ele, coisa que ele nunca fez na vida. Acho que esse tempo precisa ser encarado para que nós nos tornemos pessoas melhores e não piores. Melhores no cuidado uns com os outros, melhores na sensibilidade em relação às dores das pessoas, melhores como discípulos de Jesus e não consumidores religiosos, sabe? De nós realmente entendemos e vivemos o que Jesus propôs para a gente. Algumas coisas é bom a gente esquecer mesmo, que não ajudavam. Outras nós vamos precisar aprender a fazer, outras relembrar. Por exemplo, como se faz churrasco? Eu não sei mais. Marquinho, estou brincando, sei sim, a gente vai fazer. Como a gente faz churrascos? Como a gente canta junto, 20 pessoas na mesma sala que cabe só 10. Como a gente senta na mesa junto, 15 pessoas numa mesa que só cabe 8. A gente conseguia fazer isso. Nós somos convidados a caminhar por fé mesmo, por fé. Quando a gente canta, sou feliz com Jesus, nunca foi tão desafiador nós cantarmos este hino do que foi hoje. Nunca foi tão desafiador. Mas é isso, nós precisamos continuar cantando, porque a gente vive pela fé. Não por aquilo que a gente vê, não que a gente negue a realidade, mas há uma realidade maior, concreta, que é Jesus e o reino, que a gente não vê. Assim como a gente não vê o ar e não vê o vento, mas a gente sente a vida que brota deles e o movimento que brota deles. Então quero convidar você a continuar perseverante na fé em Jesus, perseverante no caminho do discipulado, do reino, perseverante no cuidado das pessoas ao seu redor, perseverante no seu cuidado. Se você ainda não tomou a vacina, tome a vacina, certo? Alguém pode dizer, mas não chegou a minha idade. Não, isso eu entendo. Mas tome a vacina, as 2 doses, ou a dose única, conforme for orientado. Vamos nos cuidar uns dos outros, é o que nós podemos fazer nesse tempo. Nós estamos num tempo de exceção. Nós fazemos aquilo que é possível, não é aquilo que a gente quer. Como seria bom a gente poder se abraçar, apertar um outro, né?
E isso é um curitibano falando, imagina o desespero que deve estar nos outros. Quem não é curitibano? Quer dizer, todos vocês menos eu, né? Então, de você continuar firme, perseverante, lembrando que Jesus está presente com a gente sempre. Jesus está hoje aqui. No domingo passado nós falamos sobre isso na mensagem. A beleza, a relevância e a importância do nosso culto não é só porque os nossos irmãos estão presentes, o que já é maravilhoso, mas é porque Jesus está presente. Jesus está aqui. Nós falamos a mensagem a partir de Lucas capítulo 4, quando Jesus numa sinagoga abre o texto das Escrituras e diz: isso que vocês ouviram se completou hoje. Jesus completou todas as profecias que foram feitas. Ele está presente, definitivamente para sempre presente. E é nisso que o nosso coração confia. E nessa manhã eu gostaria de novamente falar sobre esse texto, Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21. No domingo passado eu falei que esse é um texto que tem uma profundidade abissal, tem cada frase, cada afirmação, cada palavra tem um sentido profundo que a gente não consegue esgotar em uma mensagem, duas, em dezenas de mensagens. Por isso eu gostaria de retomar hoje esse texto. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela presença de Jesus conosco, com cada um de nós que está aqui nesse tempo, com cada irmão, cada família que está na sua casa, com os irmãos que estão saudáveis, com os irmãos que estão enfermos. Obrigado pela tua presença com os nossos irmãos que estão hospitalizados, com os nossos irmãos que estão nos seus trabalhos. Obrigado pela tua presença, que nos fortalece, que nos impulsiona. Renova a nossa esperança, renova a nossa fé, precisamos muito do Senhor. O Senhor sabe como o nosso coração está deprimido, ansioso, por um formato de mundo que nós não estávamos preparados, que nós não conhecíamos, mas que estamos precisando viver. Mas acima de tudo, te agradecemos porque em nenhum momento nos faltou a tua presença. Continua nos empurrando, continua nos sustentando, continua nos apoiando, e se a gente cair, nos levanta. Precisamos muito do Senhor. Recebe a nossa oração e que o teu Espírito e a tua palavra possam nos orientar, nos dirigir, nos consolar, nos desafiar, nos corrigir, nos alimentar nessa manhã. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 21. Diz assim a palavra: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Não é só o que se fala, mas é quem fala. E também não é só quem fala,
mas é que em condição essa pessoa que fala está dizendo o que está dizendo. Há muitos anos atrás, meu pai ainda era vivo e ele era o diretor-geral do Tribunal de Alçada do Estado do Paraná. E eu morava em Porto Alegre. Meu pai me visitava com muita frequência, meus pais. E, num dado momento, uma pessoa entrou no culto e conheceu o meu pai lá em Porto Alegre, mas era uma pessoa desconhecida de todos nós, a única vez que ela foi. Passado um tempo, eu recebi um telefonema do meu pai dizendo assim: olha, eu estive com seu amigo, foi muito bom, eu até ajudei ele financeiramente como você tinha pedido. E eu pensei, do que o meu pai está falando? Eu falei, pai, que amigo? Aquele seu amigo. Eu falei, eu não conheço essa pessoa. Aí meu pai soltou um palavrão. Eu não posso repetir, seria legal você entender o sentimento do meu pai. E eu falei, pai, o que aconteceu? Não vai me dizer que você deu dinheiro para ele. Ele soltou outro palavrão. Palavrão de presbítero, palavrão com profundidade, que eu não posso reproduzir aqui. A história foi o seguinte: a pessoa chegou lá e foi barrado na portaria do tribunal, como qualquer pessoa. O escritório do meu pai ficava no andar mais alto, com todos os seguranças, e ninguém tem acesso. Mas aquela pessoa usou uma palavra que abriu todas as portas. Eu sou amigo do seu filho. Meu pai mandou todos os seguranças deixar ele passar. Ele tomou café com meu pai, passou a tarde com meu pai, ficaram grandes amigos e levou um dinheiro do meu pai. Como uma pessoa consegue isso? Nesse caso, foi usar uma mentira. Nem sempre o problema é o que se fala, mas quem está falando. Eu sou amigo dele, mas será que é mesmo? Vamos imaginar que você tem um problema na rua da sua casa, um buraco surgiu. Para quem você liga para resolver? Bom, imagina-se que a gente liga para a prefeitura. Mas se chega qualquer outra pessoa e diz para você, fica tranquilo, amanhã vai estar consertado. O que você diz? Ah, obrigado. Mas a primeira pergunta é, quem é essa pessoa que está prometendo isso? Ela pode cumprir? Porque prometer, todo mundo promete. Recentemente, no apartamento que eu moro, teve um vazamento no banheiro. O apartamento de cima estava com infiltração e vazou no banheiro de casa. Contamos para o vizinho, ele falou, pode deixar comigo. Depois de um mês eu falei com ele de novo, ele, pode deixar comigo. Querido vizinho, se por acaso você está assistindo, não fique magoado comigo, eu só estou narrando os fatos. Passado um tempo, a bolha cresceu e explodiu uma bolha de água no banheiro de casa. Eu chamei o vizinho, a síndica, ele disse, fica tranquilo, segunda-feira eu vou arrumar. Adivinhe? Passado algumas semanas, eu encontrei com ele no estacionamento, ele tentou fugir, não conseguiu. Eu falei, vizinho, quando você vai consertar? Ele, segunda-feira. Você percebe, segunda-feira acontece tudo. Conserto do prejuízo do vizinho, regime, né? Ir na academia, consertar tudo na segunda-feira, mas não significa absolutamente nada. E aí eu dei um ultimato para ele. E o que ele me respondeu? Segunda-feira os pedreiros estão lá. Eu falei, se eles não vierem na segunda, não precisa vir nenhum outro dia. Aleluia. Eles vieram. Fizeram 20% do trabalho, mas já é alguma coisa. Não é só o que se fala, mas é quem fala. Poder para cumprir, para realizar as coisas. Autoridade para responder o que se responde. Você não segue a palavra de qualquer pessoa.
precisa ter autoridade. Deixa-me abrir um parênteses aqui. Certa vez conversando com uma menina, uma moça, ela disse: pastor, não vou poder ir porque meu namorado não deixa. E aqui já vou ser muito direto. Namorado não manda, certo? Quem manda é o pai e mãe. Não obedeça namorado, não obedeça namorada, certo? Fechei o parênteses. E eu falei: mas que é isso? Obedeça seu pai e sua mãe, certo? Mas a gente vive muitos relacionamentos que todo mundo acha que pode mandar, resolver e se dizer: eu sou o cumprimento disso. Eu sou quem vocês esperavam. Isso acontece, por exemplo, no futebol, não é? Chegou aquele jogador que vai resolver tudo. Quantas vezes você já viu isso no seu time? Quantas vezes? Agora chegou o melhor técnico do mundo. Quantas vezes você viu isso no seu time? Passa um tempo, a história vai se repetir. A história vai se repetir. Esse texto, uma pessoa, um ser humano comum, entra numa sinagoga, num sábado qualquer, abre o livro das Escrituras Sagradas. Que palavras são essas? São textos sagrados de séculos e séculos de devoção do povo de Deus. Palavras que vêm de Deus, que todo mundo sabe que vêm de Deus. Profecias que foram dadas e que aguardavam serem cumpridas. Palavras verdadeiras, palavras com autoridade, palavras com poder. Um homem que não era da linhagem dos sacerdotes, não era um rabino tradicional, era filho de pessoas comuns, ele mesmo tinha sido um carpinteiro por muito tempo. Lê este livro, lê este trecho na sinagoga. Fecha, devolve para o ajudante da sinagoga que guarda aquele rolo. E todos estão esperando uma mensagem, talvez lições a partir desse texto. Nós brincamos sempre, do presbiterianismo. 3 pontos do que o texto está falando. Não importa o texto, a gente sempre consegue encaixar 3 pontos. Eu não mais, Lições, o que esse texto me ensina de novo. E de repente esse homem não fala nada disso, nada. Esse homem diz o seguinte: sabe o que aconteceu hoje? Tudo isso que vocês ouviram está se cumprindo hoje. Hoje. Quem é essa pessoa que tem a audácia de falar algo assim? Que pessoa é essa que diz que tudo aquilo que foi escrito, as profecias sagradas, as escrituras sagradas do povo de Deus, naquele dia estão se cumprindo? Há séculos o povo esperava o cumprimento daquela profecia. Porque aquela profecia, e a narrativa nos diz que está no livro de Isaías, do profeta Isaías, se referia a um personagem muito específico, ao Messias, ao enviado de Deus, ao escolhido de Deus. Não é uma pessoa genérica, é uma pessoa específica. Não é uma pessoa parecida com todos aqueles que já apareceram na história, mas era alguém muito especial. O único que poderia fazer cumprir todas as coisas. Aquele que todo o povo de Deus aguardou por décadas, por séculos. E de repente, do nada, por assim dizer, um judeuzinho lê aquele texto e diz: olhem para mim, tudo isso que está escrito sou eu.
Tudo isso que vocês já ouviram falar, sou eu. Tudo isso que vocês já leram, que os seus pais leram, que os seus avós leram, os seus bisavós leram, tudo isso que o povo de Deus está esperando há séculos e séculos, sou eu aqui. Queria convidar você a se imaginar naquele sábado, naquela sinagoga, ouvindo essa palavra de um carpinteiro. A palavra se referia ao Messias. Que pessoa é essa que diz que incorpora em si, para quem converge todas as coisas das profecias, das promessas de Deus? O Messias não seria um religioso, um líder religioso. O Messias restauraria o trono do grande rei Davi. O Messias é de uma linhagem real, não de uma linhagem religiosa. O Messias é um novo rei. Ele não veio assumir um púlpito, ele veio assumir um trono. E de repente as pessoas olham para aquele judeu e ouvem isso. Que difícil de acreditar. Que difícil de acreditar. Mas esta foi a palavra mais extraordinária que podia ter sido ouvida. Não uma mensagem, não um ensino, não uma doutrina, mas um cumprimento. Aquilo que Deus prometeu se realizou. Aquela pessoa que estava se revelando era o Messias, o próprio Filho de Deus, para quem todas as coisas convergem, de quem as Escrituras sempre falaram, de quem vem a salvação para todos. E quando ele lê e diz tudo se cumpre, ele escolhe um texto muito específico do profeta Isaías. E esse texto do profeta Isaías, ele é como se fosse um conteúdo programado, um programa, é a proposta de Deus para o reino, para esse novo mundo. E o texto diz: o Senhor me deu o seu Espírito. O Senhor me deu o seu Espírito. Ele que me escolheu, Ele que me enviou. A autoridade vem do próprio Deus. Não é algo construído com chavos religiosos, políticos, financeiros, econômicos, mas é uma revelação. Não é um projeto que vem de um escritório, não é um projeto que brota de uma religião. É uma revelação que brota de Deus. A pessoa e o programa. E o programa, a proposta de Deus para esse novo mundo e para o conserto desse velho mundo que a gente vive é este: o Senhor me deu do seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Me enviou para anunciar liberdade aos presos, para dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que Deus, o Senhor, salvará o seu povo. Para os judeus que estavam ouvindo, que durante séculos e séculos foram ensinados sobre essa profecia, é chocante ouvir alguém dizer que ele é o Messias. Mas é extraordinário para aqueles que exercem a fé saber que Deus cumpriu aquilo que havia prometido. Está ali diante deles, de uma forma ainda muito misteriosa, o cumprimento de Deus. Um homem comum,
numa sinagoga comum, num sábado qualquer. Não havia trono, não havia exércitos, não havia show pirotécnico, não havia grandes cortejos, mas ali o projeto de Deus se cumpre e se revela. O programa de Deus é diferente do programa dos projetos de poder e de governo que a gente tem. Embora muitos digam que vão fazer um monte de coisa, eu vou acabar com a pobreza do país, eu vou gerar renda, eu vou gerar empregos, eu vou acabar com o analfabetismo, eu vou construir escolas, eu vou melhorar a saúde, eu vou fazer um monte de coisa. Nós já estamos acostumados com tantas promessas e com poucos cumprimentos. Quem aqui conhece uma ponte que está sendo construída há mais de 20 anos pelos governos? Quem aqui conhece um hospital que está só na estrutura? Quem conhece uma rua que já tem um jardim dentro do buraco porque não foi asfaltado até hoje? Quem aqui conhece assim, projetos mirabolantes de emprego que não se cumpriram? Mas Jesus diz: em mim o reino se cumpriu. Eu não sou como esses outros governantes. E Jesus nos chama para um programa de um mundo que Ele quer criar. O programa diz: boas notícias para os pobres. Talvez algumas experiências que a gente não sinta o drama, porque a gente não consegue viver a realidade contextual daquilo. Mas a gente precisa lembrar que, diante de Deus, todas as nossas supostas riquezas, conquistas e forças não significam absolutamente nada. Certa vez Jesus disse: se você não se fizer como uma criança, você não entra no reino. Não é só que a gente não mas a gente precisa se tornar para experimentar o reino. A boa notícia é para os pobres. Quem é pobre sabe o que isso significa. Sabe o que isso significa? Nós estamos num tempo no Brasil em que pessoas não são dezenas, nem centenas, nem milhares, são milhões de pessoas que estão precisando pedir comida. Pedir comida. Nós estamos todos os meses redobrando os nossos esforços na igreja para atender o número crescente de pessoas com necessidade. Pessoas estão perdendo seus empregos, pessoas estão sendo despejadas, por incrível que pareça. Desespero. A boa notícia não é que chegou dinheiro. A boa notícia é que chegou um novo mundo. Essa é a verdade. Porque nós estamos acostumados a pensar sempre numa solução muito pontual. Uma solução muito egoísta. O mundo evangélico brasileiro é isso. Ele quer seguir a Deus para conseguir dinheiro e coisas boas. Jesus não diz assim: Deus me escolheu para trazer dinheiro para os pobres. Deus me escolheu para trazer um novo mundo para quem é pobre. Um novo mundo. Ele me enviou para anunciar liberdade aos presos. É um novo mundo que eles não viveram. Libertar quem está sendo oprimido. Nós também estamos comemorando recentemente a Lei Maria da Penha. Uma lei muito importante no nosso país para a proteção das mulheres. Aumentou o número de mulheres que são agredidas. Aumentou o número de mulheres que são mortas. E particularmente por seus companheiros e pessoas conhecidas.
Jesus veio para trazer uma nova sociedade, não uma medida protetiva, que às vezes é insuficiente. A gente sabe disso, a gente vê isso toda semana. Mulheres que tinham medidas protetivas, mesmo assim foram mortas. Jesus trouxe uma nova sociedade. E anunciar que chegou um tempo que Deus vai salvar de verdade seu povo. Um novo reino, ou o reino de Deus chegou. E quem faz essa proposta? É o próprio Deus. Não é a proposta, o cristianismo não é uma opção religiosa, dentre tantas outras na humanidade. Tem o budismo, tem o espiritismo, tem o confucionismo, tem a umbanda, certo? E aí tem o cristianismo também, uma dentre tantas opções. A proposta de Deus não é uma nova religião, a proposta de Deus é um reino que engloba todas as coisas e que não tem concorrência. Como Deus fará esse reino? Diferentemente de como a gente está acostumado a ver, com propostas de poder, de força, Deus inaugurou esse reino numa pessoa, Jesus Cristo. E continua sendo ainda difícil para a gente, como foi difícil para as pessoas no passado, entender isso. Deus envia uma pessoa, nós insistimos em criar religião. Deus envia uma pessoa, nós insistimos em criar rituais, códigos, regras. Deus envia uma pessoa, nós insistimos em criar ideologia, partido, política. Deus envia uma pessoa e nós queremos outra coisa. A boa notícia é que chegou alguém que vai cumprir e que já cumpriu tudo aquilo que Deus havia prometido. A boa notícia é que tudo aquilo que nós precisaríamos cumprir foi cumprido em Jesus. A má notícia é que nós jamais conseguiremos cumprir os requisitos para sermos aceitos por Deus. No fundo ainda, muitas pessoas se imaginam que são boas e que merecem. Podem não dizer, mas acham isso. Eu não sou como aquelas pessoas lá fora. A péssima notícia é que não há ninguém que seja bom o suficiente, porque o parâmetro de comparação é a Jesus Cristo e não ao bandido que está lá fora. Ou a pessoa que recentemente pulou o muro aqui da nossa garagem, quebrou várias coisas, arrombou o portão da nossa garagem e nos deu um prejuízo. Nós podemos pensar assim: essa é uma pessoa ruim, ainda bem que eu não sou como ele, por isso que Jesus me ama. O amor de Jesus não é por causa disso, o amor de Deus também não. Nós precisamos nos comparar a Jesus, e comparados a Jesus, eu que estou aqui pregando no púlpito, e essa pessoa que hoje não sei onde está, mas que essa semana nos deu esse prejuízo, nós somos igualmente condenáveis, igualmente. A boa notícia é que Jesus cumpre tudo aquilo que eu e esse homem não conseguimos. E o convite é para ele e para mim, para que eu e ele nos arrependamos da vida que a gente leva sem Jesus e possamos confiar que em Jesus tudo se cumpriu e que por causa de Jesus Deus nos perdoa dos nossos pecados, porque nós não conseguimos como humanidade construir uma sociedade que seja boa e justa. A gente continua vendo violência, injustiça, necessidade, fome, desigualdade. E é por isso que Jesus precisa nos salvar de nós mesmos, nos salvar do mundo que a gente acabou construindo e que a gente sofre. Como Deus fará isso? Deus fez isso em Jesus.
Na sua vida, Jesus mostrou como o reino de Deus se parece. Um reino onde as pessoas são libertas. Um reino onde as pessoas são curadas. No reino de Deus não existe doença. Isso nunca fez tanto sentido quanto hoje, nesse tempo que a gente está vivendo. No reino de Deus não existe Covid, não existe câncer. No reino de Deus não existe dor. No reino de Deus não existe enfermidade. E Jesus prova isso nas milhares e milhares de pessoas que Ele curou. Cegos voltaram a enxergar, paralíticos voltaram a andar, mortos ressuscitaram. É assim que o reino de Deus é assim que o reino de Deus se parece quando Deus reina, não quando nós, seres humanos, dirigimos. O reino de Deus é um reino de perdão. E Jesus mostrou isso na sua vida quando Ele perdoa pessoas. E pessoas que não se achavam merecedoras. Quando Ele traz não só alívio da culpa, mas o perdão da condenação. Há um irmão da nossa igreja que é diretor de um presídio, por assim dizer, e ele é responsável por guardar essas pessoas, segundo a lei. Uma pessoa que está lá interna, um prisioneiro, que cometeu um crime, não pode chegar para ele e dizer assim: pode abrir o portão que eu acho que eu já estou bem. Ele não pode dizer assim: pode abrir o portão porque eu sinto que eu fui perdoado, eu sou uma nova pessoa, eu já cumpri o que... Não é assim que funciona. Não vem da gente. Alguém tem que decretar isso. Alguém que tem autoridade para decretar isso. No nosso caso, a justiça. No nosso plano maior como humanidade, só Deus pode perdoar. E Ele perdoa em Jesus Cristo. Mas na morte de Jesus, Jesus leva definitivamente sobre si todas as dores, todas as injustiças, todos os nossos pecados, as nossas impossibilidades, e nos dá de volta a vida, o perdão. E quando Ele ressuscita, Ele prova de que tudo aquilo que Deus havia falado ao longo das Escrituras, ao longo dos séculos, é verdade, porque nunca ninguém venceu a morte assim. E agora há uma nova realidade, um novo programa, um novo governo do mundo, um novo reino que está brotando e que só é visível para aqueles que são discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Tanto naquele tempo como hoje, muitas pessoas olham e não percebem nenhuma diferença. Mas aquele que foi alcançado por Jesus, olha para esse mundo e diz: esse não é o mesmo mundo, esse agora é o mundo de Deus, esse agora é o reino de Jesus. E onde nós nos encaixamos? Justamente quando nós nos tornamos cidadãos desse reino. Nós agora vivemos numa nova realidade, uma nova perspectiva. E aquilo que a gente vê, a gente sabe que vai acabar. E aquilo que a gente vê de diferente do reino, a gente sabe que isso é o temporário. Não é mais o concreto, não é mais a última palavra. A última palavra é o reino de Deus que chegou. Um reino com seu programa de cura, de salvação, de vida, de justiça, de paz, de alegria, de tudo aquilo que o nosso coração deseja e outras coisas que a gente nem consegue imaginar. É assim que o reino se parece. E ao ouvir essa palavra hoje, como aquelas pessoas ouviram há 2000 anos atrás, nós precisamos também decidir o que nós vamos fazer com essa palavra. Vamos falar assim: ah, Jesus, é legal, mas o mundo real é diferente, você não entende muito o mundo real.
Ou vamos criar uma religião. Nossa, que palavras bonitas. Vamos chorar por isso. Ou nós vamos viver uma nova realidade, um novo estilo de vida e falar: Jesus, obrigado por mudar absolutamente tudo e de me encaixar, de me conectar a essa nova realidade. Não há um outro mundo a não ser esse mundo que Deus criou. E a gente só consegue enxergar com os olhos da fé. É impossível para aqueles que não são habitados pelo Espírito enxergar isso. Bom, de repente alguém agora deve ter ficado com medo. Mas eu não enxergo. É preciso entrar no caminho da fé, da confiança, de que tudo que Deus disse é verdade, que tudo que Jesus falou é verdade e que tudo isso tem a ver comigo e com você hoje. E que nós somos convidados a viver esse reino e proclamar esse reino que chegou, que já se cumpriu e que no fim dos tempos será completamente realizado. O que acontecerá no final? No final da história da humanidade, nós veremos o Senhor Jesus, assim como Ele é, com as marcas do seu amor nas mãos e nos pés, com a marca do seu amor no lado daquela lança que o feriu, e Ele dizendo para nós: eu falei que era verdade, eu falei que tudo aquilo era verdade, que realmente eu cumpri. De ouvir o Senhor Jesus dizendo: que bom que você chegou aqui, valeu, que bom que você acreditou. Nós somos convidados a ver hoje o reino de Deus. Nós estamos hoje aqui, é por causa de uma pessoa, é por causa de Jesus, não por causa das nossas tradições, não por coisas que nós ouvimos, mas por alguém que completa tudo aquilo que nós almejamos e desejamos. Não há religião, por mais bonita e elevada que seja, que nos complete. Só Jesus nos completa. E nós precisamos continuar ouvindo essa palavra dele. Em mim se cumpriu. Acredite, nada mais está por ser feito. Tudo já foi realizado. E agora nós descansamos numa promessa que foi cumprida. Se fôssemos usar a metáfora do nosso tempo, os buracos da rua, da frente da nossa casa já foram todos tapados. Todas as contas em atrasos já foram quitadas. Todos os diagnósticos de doença já não fazem mais sentido. Não há doença no reino. Tudo já foi completado. E nós aguardamos o dia para recebermos isso de forma completa. Eu quero encerrar essa palavra convidando você a ouvir uma poesia de um amigo muito querido, Estênio Márcios, e convidar você nessa manhã a voltar novamente o seu olhar, a sua atenção para Ele, Jesus, olhar fixamente nele, como há 2000 anos atrás aquelas pessoas naquela sinagoga olharam para Ele e puderam ouvir dele: sou eu quem você esperou a vida inteira, sou eu. A poesia diz assim: é nele que nos movemos, vivemos e existimos. É nele, é nele. Se amo, falo, choro ou canto, é nele que tudo acontece. É nele, é nele. Batidas do meu coração dependem desse maestro, e até o ar que eu respiro é ele mesmo quem me dá. Em volta da mesa com os meus, celebro com vinho a vida.
É Ele quem dá gosto a tudo, e com Ele a alegria sempre está. É nele que eu descanso, pois sei em quem tenho crido. É nele. Fui salvo por sua graça, e eu trago comigo essa glória. É nele. Arrasto por onde vou correntes de amor eterno, e grito ao universo inteiro: quem dele vai me separar? Silêncio na terra e no mar, silêncio nos mundos distantes, pois nada me arranca dos braços daquele que me amou primeiro. Quero convidar você a fechar os seus olhos e ter esse tempo de desfrutar de uma presença, da presença do Senhor Jesus. Pai querido, nessa manhã, meus irmãos e eu estamos com os nossos corações abertos para a Tua presença, para desfrutar da Tua presença. Obrigado por Jesus Cristo, em quem nossas vidas estão fundadas, fundamentadas, construídas, apoiadas. Obrigado pela Tua presença. Ajuda-nos a viver esse tempo com coragem, com fé, com confiança de que em Ti toda alegria está. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que nós temos, o nosso futuro está nas Tuas mãos, Tu diriges a nossa vida. O Senhor é bom, o amor do Senhor dura para sempre, a fidelidade do Senhor não tem fim. Nisso nós confiamos, acreditamos. Aumenta a nossa fé. Enche o nosso coração de esperança. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a ficarmos em pé e cantar uma canção que fala desse novo reino, dessa revelação, dessa mensagem que se espalha pelo mundo inteiro. Nós já cantamos essa música, nós cantamos habitualmente essa música em nossa celebração. Eu quero convidar você a fazer um gesto, então, quando fala que o amor de Deus se espalha, então de você, respeitando a pessoa que está do seu lado, né? Poder fazer o gesto, ok? E
Meu mundo tem de ouvir, vou repartir, vou transmitir o amor ao meu redor. Esse é o convite de Jesus para nós nessa manhã. Nós que ouvimos a boa notícia, o Evangelho que Ele disse, em mim se cumpriu. A gente vai contar isso para todo mundo, para todo mundo. É para isso que nós estamos aqui nesse mundo. Contar para o mundo inteiro, para todas as pessoas, que o amor de Deus é real, se cumpriu na vida de Jesus Cristo e se espalhou para todos nós. Vamos nos sentar? Nós temos um vídeo. Os filhos são um presente do Senhor, são uma verdadeira bênção. Eduque a criança no caminho que deve andar, até o fim da vida não se desviará dele. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é Deus que te dá força e te protege onde quer que você vá. Feliz é aquele que teme a Deus o Senhor e vive de acordo com a tua vontade. Seja forte e corajoso, não fique desanimado e nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. E, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e aquilo que Ele quer, Ele lhes dará. Deus guia os humildes no caminho certo. Ele lhes ensina a sua vontade. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem, para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Parabéns aos papais que estão aqui. Privilégio e uma responsabilidade, né? Essas crianças que vocês viram, elas já estão na faculdade hoje, certo? Nenhuma mais é daquele tamanho, estão todas na faculdade, alguns já têm barba, alguns já têm filhos. É brincadeira, brincadeira. É que faz tanto tempo que a gente não vê alguns pequenininhos, né? Bom, eles não são mais pequenininhos, isso eu já adianto vocês. Aqueles que vocês viram no colo, eles já correm. Aqueles que corriam já falam. Aqueles que falam, continuam correndo e falando mesmo, só que já são maiores, certo? Então, tinha alguns que nós usávamos inho no final, né? Por exemplo, Filipinho. Não existe mais Filipinho. Existe o Filipão agora. E tantos outros, certo? Dá saudade, né? Dá saudade. E tem alguns que vocês viram na barriga da mamãe e agora já estão, já tem rostinho e tem um que está andando, por incrível que pareça. Mas nós vamos nos reunir novamente e vamos estar juntos, né? Toda a nossa comunidade, e a gente vai poder fazer muita festa juntos. Acho que eu estou com esse pensamento de festa muito fixo, né?
Mas acho que é isso mesmo, né? A gente vai fazer muita festa junto. Quero pedir aos papais que estão aqui e aos papais que estão online que fiquem de pé. Eu gostaria de fazer uma oração pela vida de vocês. Pai querido, obrigado pelo dom da paternidade, por esse ministério. Obrigado por isso que o Senhor deu a mim e aos meus irmãos, e que o Teu Espírito continue nos conduzindo para que as nossas vidas sejam bênção na vida dos nossos filhos. O Senhor sabe quantos medos e inseguranças nós carregamos. Não mostramos, mas carregamos. O Senhor sabe quantas dificuldades temos. Por isso pedimos a Tua graça, que não nos falte a Tua presença no exercício da nossa paternidade, e que os nossos filhos, filhos da aliança, sejam guardados pelo Senhor e que o Senhor jamais se esqueça deles. Recebe a nossa imensa gratidão por esse privilégio, essa responsabilidade, esse ministério, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar todos em pé? Só dois avisos. Primeiro, hoje nós estamos retomando os nossos cursos da Escola Bíblica, no formato online ainda. Então você pode participar pelas ferramentas, a ferramenta é o Zoom. Também no dia 21 de agosto, nós teremos um culto, também online, de gratidão por um irmão muito querido nosso, Ricardo Squarize. Ele está nos convidando para estarmos juntos com ele no culto de gratidão de 20 anos da cura que ele teve. Bênção de Deus, bênção de Deus. Deus é bom, Deus é bom. Diga isso para quem está perto de você. Deus é bom, Deus é bom. Diga também, o amor dele dura para sempre. Diga assim, não é igual ao meu amor. Não, isso não diga não. E diga agora assim, e a fidelidade dele não tem fim. Ele não abandona a gente, ele não abandona. Vamos receber a bênção do Senhor? Que o Deus de todo amor e graça vá à tua frente, te mostrando o caminho firme e seguro por onde você deve ir. Que o Deus de todo amor e graça esteja de trás de ti, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Que o Deus de todo amor e graça esteja sempre ao teu lado para te apoiar, te sustentar, te levantar se por acaso você cair. Que o Deus de todo amor e graça seja como uma rocha sobre a qual a tua vida foi construída, por isso não pode ser abalada nem destruída. Que o Deus de todo amor e graça derrame coisas boas sobre a tua vida, supra todas as tuas necessidades, as tuas e as do teu lar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito, extraordinário de Deus o Pai, e o consolo, a força, a direção do Espírito Santo, esteja com todos vocês e com vocês permaneça hoje e sempre. Amém. Amém.